Fala aí, meus amigos do nosso canal Prosseguindo com a História, tudo tranquilo com vocês? Agora eu venho dando um segmento aqui, a segunda parte, sobre José Gervásio Artigas. E sempre a segunda parte tu fica meio perdido se tu não assistiu a primeira parte, mas aqui nós vamos fazer um geralzão de tudo e vamos encaixar ela num dos maiores homens que tivemos na América Latina, pois o nosso canal não é só de Rio Grande do Sul, não é só de Brasília, é de América, pois somos americanos. E aí, para um atrativo a mais, esse camarada que vos fala aqui vai tentar fazer uma marquinha para deixar o troço mais bonito. Vamos lá então, é bem curtinha a marca. Se eu continuar contando as minhas histórias, eu ganho mais dinheiro, tio. Mas para o meu consumo tá bueno. Shotzinho velho. Daqueles misturado com uns gaiteiros famosos aqui do Rio Grande do Sul. E também com as interpretação meio louca minha. Que ainda vamos se aperfeiçoando com o tempo. Deixa eu largar aqui minha 8 baixo, bem com calma, né? Porque é uma relíquia e única também. E vamos agora tratar sobre o êxodo do povo oriental. Como eu havia falado anteriormente, nosso canal está muito para a esquerda. Para cá, para a esquerda. Esquerda do vídeo. Não, à direita do vídeo. Mas nós temos que continuar à esquerda, porque ainda ela representa o vermelho, representa as lutas sociais, representa os movimentos aos quais nos fizeram ter direitos hoje. Não somos comunistas, mas se tu trata com o capitalismo de uma forma, o canal de história vai tratar do socialismo, que na época nem era socialismo, pois estamos falando aqui em 1811, na grande retirada do povo de Montevidéu, sob a liderança de José Gervásio Artigas. E é nesse ponto que nós chegamos. Como eu havia falado anteriormente, Artigas não gostou muito do tratamento que ele teve como revolucionário e apoiador da independência de Buenos Aires, que foi o centro, inicialmente, se tornou independente na América a partir de 1809, 1810, no contexto geral do enfraquecimento do poder espanhol, que estava dominado por Napoleão Bonaparte, na era napoleônica, vamos situar vocês temporalmente sempre, e com isso, Buenos Aires fez um acordo com as forças inglesas e as forças luso-brasileiras, ou seja, portuguesas brasileiras, para uma invasão no Uruguai e evitar que houvesse uma independência daquele território, que não era Uruguai, era o contexto da famosa Banda Oriental, também já citado aqui no episódio de José Artigas. O povo residente em Montevidéu na época ficou à mercê dos invasores, que foram em direção à capital no período. Invadiram, depois conquistaram o Uruguai e transformaram ele em província cisplatina até 1828, sob o poder do Império Brasileiro e anteriormente Império Português. Artigas, nesse sentido, como já era
um cara com a fama gigantesca, o que ele fez? Ele fez uma retirada da população de Montevidéu até a outra margem do Rio Uruguai, a margem ocidental do Rio Uruguai, por isso República Oriental do Rio Uruguai. Por quê? Porque fica ao oriente, que é a oeste, e a outra parte fica a leste, que é o ocidente. Viram? Até geografia nós temos aqui. Por isso que tu tem que te inscrever no canal. E abaixo teremos também, na descrição do vídeo, as fontes às quais esse historiador meio lunático tirou para contar a historinha para vocês. Porque são histórias da minha cabeça, mas também são histórias verídicas, ou venéricas, como dizia um amigo meu. Enfim, ele saiu de Montevidéu e foi até Concórdia, na Argentina. Vai aparecer tudo nos mapinhas aqui para vocês não ficarem tão perdidos. Lá em Concórdia ele se estabeleceu numa cidade chamada Ayui, A-Y-U-I, Ayui, assim dizendo, uma cidade de origem indígena, por isso esse nome, bastante indígena. E de lá, 1811, finalzinho de 1811, em janeiro de 1812, ele empreende a grande caminhada, a grande jornada, o grande êxodo do povo oriental. E é também aclamado como protetor de los pueblos livres de la América, protetor dos povos livres, porque quem que compunha essas pessoas que saíram de Montevidéu em torno de 8.000 e quando chegaram em Concórdia chegaram em torno de 14, 15, algumas fontes dizem que até 16.000 pessoas, mais de 1.000 carretas, mais de 5.000 cabeças de gado junto. Eram os excluídos da sociedade, eram aqueles que a história não fala, era o verdadeiro povo, é eu, é tu. Somos os que realmente movem a máquina e o motor da história. E infelizmente não temos o nosso nome gravado, pois não temos el capital para gravar esse nome na história da Terra, do planeta, do mundo. E agora eu já enrolei um pouco e enchi linguiça. Mas esses excluídos eram gaúchos, que eram conhecidos também como paisanos. Paisano quer dizer conterrâneo, morador do mesmo local. Eram chinas pobres, eram viúvas com seus filhos, eram negros fugidos do Império Português, eram indígenas guaranis, indígenas charruas, todos aqueles que não tinham voz e não tinham direitos à terra, pois essa terra foi demarcada e colocada ao nome de alguns fidalgos espanhóis ou fidalgos portugueses. Eu me lembro muito bem que brincavam na época do colégio, fidalgo, filhos de algo, aqueles que puxavam o saco dos reis e ganhavam em troca terras. Estou sendo bem radical aqui, me desculpem se ofendo alguém. Mas, seguindo o baile, eles fizeram 522 quilômetros. Vocês estão vendo que de vez em quando tem uns númerozinhos aqui que eu tenho que procurar nos meus compêndios, nos meus papiros egípcios, as anotações. 522 quilômetros de marcha. Chegaram e se estabeleceram lá. Isto ao finalzinho de 1812. Levaram quase um ano de marcha, aproximadamente. Aí estou arriscando, quase um ano. Mas pelo volume de pessoas e 500 quilômetros ou mais, não seria uma marcha tão rápida. No momento que eles saíram de Montevidéu, as forças inglesas, já com os seus tentáculos imperialistas pelo mundo, que é característico do século XIX, 3/4 do planeta Terra sempre existiam ingleses ou interesses econômicos ingleses, o grande Império Britânico, assim chamado, que também esse assunto cai na escola, mas não cai na escola o contexto dele no êxodo oriental. Juntamente com seus aliados luso-brasileiros, invadiram a banda oriental, ou Uruguai em si, e dali não encontraram muitas pessoas na capital Montevidéu. O Uruguai apenas foi ter depois sua independência quando Artigas já estava em exílio, isto em 1828, e nesse contexto geral a gente fala das guerras de fronteira, já abordadas aqui, guerras onde uma das principais figuras é Rafael Pinto Bandeira, outra figura é Dom Diogo de Souza, que nós temos um museu muito famoso em Bagé, também já abordado aqui no nosso canal. Se tu não assistiu, assiste para não ficar perdido, que nem cachorro em procissão, ou melhor, que nem cusco em procissão, como nós falamos aqui.
para te localizar no tempo e no espaço. Seguindo o baile, lá entre 1813 e 1815, 1816, quando ele se preparou para tomar Montevidéu de novo e proclamar uma banda oriental livre e igualitária, ele estipulou certos tipos de política que são 1000 anos de avanço. A partir desse momento, 2020, são 1000 anos em avanço para o futuro. Essas modernidades políticas as quais ele abordou. Por esse motivo, ele é um cara com grande peso social e histórico na história da América Latina. Assistam o filme La Redota, uma dica cinematográfica bastante interessante. Eu assisti há poucos dias atrás e reflete de uma forma assim, bem romântica, bem dramática, como é um estilo espanhol em si e castelhano. Mas fala exatamente isso. Quem é José Artigas? Ele é o negro, ele é o indígena, ele é o desválido da sociedade, ele é aquele que não tem poder econômico, mas é sempre o que está na frente nos campos de batalha, morrendo pelos senhores da guerra. É uma frase de muito efeito e de muito peso para o contexto, mas valia isso aos princípios que ele instituiu. Eu separo a vocês aqui uma frase que ele disse em si, a qual os mais infelizes serão os mais privilegiados. Notem bem, os mais infelizes vai estar aqui, os mais infelizes serão os mais privilegiados. É uma frase que não traduziria o que é socialismo, o que é comunismo, porque é muito anterior às ideias dos tradicionais intelectuais que nasceram ao final do século XIX e criaram o movimento socialista e tudo mais. Só que é uma frase que já nos deixa próximo ao que nós acreditamos. Que não exista desigualdade social, que não existam uns 2, 3 com poder centralizado nas mãos, enquanto uma multidão tem que trabalhar para conquistar o seu pão dia a dia. Não é dizer para não trabalhar, mas é simplesmente dizer que o trabalho te daria o quê? Um retorno. E o teu retorno seria o básico para aquele trabalho e não a exploração, como acontece. Quem seriam as pessoas e os princípios que ele protegeu? Universalidade da educação sem distinção de classe social ou etnia. Tinha isso para início do século XIX, era a mesma coisa que assim, bum, jogar uma bomba atômica e destruir uma sociedade baseada no escravagismo e baseada também na educação elitista. Mas aconteceu isso, foram poucos anos, mas poucos anos que valeram uma vida toda de pessoas que tiveram acesso à educação, pessoas que tiveram acesso às primeiras letras, aos primeiros livros e que mantiveram viva a memória do próprio José Artigas, que ao finalzinho nós vamos fazer também outra análise sobre ele, como foi feito no primeiro capítulo. E a etnia. Tu não importaria se tu fosse indígena, negro ou um xiru, que é uma mistura entre o indígena e o branco. Não importaria isso. Tu teria direito e o acesso à educação universal, como hoje existe no Uruguai o acesso à universidade pública, a todos aqueles que querem fazer. Uma universidade pública tu não precisa fazer processo seletivo. Um princípio lá das ideias artiguistas. Distribuição de terras para os que trabalhariam. Aquela reforma agrária, meus amigos, a que tirou João Goulart do poder em 64, aquela coisa que todo mundo diz que é comunismo, mas de quem é a terra? Pergunto a tu, nobre pessoa que está assistindo do outro lado, a terra é tua? Ou tu é apenas um passageiro pela terra? Lembre-se disso, uma reflexão. Nós somos apenas passageiros por essa terra? Ou ela é nossa e levaremos ela para o além-vida? Apenas levaremos a terra por cima do nosso caixão, se não formos cremados. Mas, nesse sentido, o que Artigas disse?
uma distribuição de terras para viúvas pobres, para paisanos, uma distribuição de terras para negros fugidos, alforreados, uma distribuição de terras para indígenas, e que eles trabalhassem nessa terra e produzissem. Onde entram os indígenas também com a criação de reservas indígenas autônomas. Um pensamento além, 1000 anos também, com o pensamento que era dos norte-americanos e yankees que a gente trata. As reservas indígenas deles eram atreladas ao Estado. Então, se fizesse alguma coisa lá que o Estado não aceitasse, a boca não ia ser boa. Posteriormente que eles foram adaptando isso com o tempo. As reservas indígenas que Artigas pensou e colocou em prática, algumas delas, elas seriam autônomas, elas seriam conselhos aos quais deliberariam suas ideias e seus princípios de acordo com a sua cultura, a sua religião e a sua crença, que é a religião. Outro fator importante seria a criação de uma república federativa, ou seja, uma república que não se sabe ao certo se ele seria o protetor perpétuo dessa república, o cara que mandasse ou não, ou indicaria quem mandasse na república, mas seria através do voto universal, feminino, masculino, de indígenas e afro, e teria também a autonomia das províncias. Também, se tu juntar no contexto uma constituição, um princípio, anos-luz à frente de tudo, pois o que acontecia? Tu tinha um poder centralizador na capital e as províncias e os estados deveriam acatar aquele poder. Aumento de imposto, baixa de imposto, aumento de taxa, baixa de taxa, tudo isso. Daí também foi algo inovador para a época, pois teríamos províncias autônomas entre si, digamos, uma confederação, quase igual Simão Bolívar quis fazer, numa união em todos os países da América Espanhola. Talvez Simão Bolívar, como era um cara muito gaúcho, nós vamos tocar nele aqui futuramente, pois nós somos partes da América Latina, ou somos latino-americanos. Só que isso, não é, meus amigos, quando o pueblo começa a pegar em armas, os poderosos começam a coçar a pulga atrás da orelha, não é, tchê? E não levou muito para que a coisa desandasse, para que o sonho acabasse e para que houvesse literalmente a morte, mais uma vez, daqueles que querem um mundo melhor e que infelizmente servem de exemplos apenas após mortos. Juntou em 1816 o seu grande grupo, já coeso, já centralizado, um grupo já de pessoas humildes, mas lutadoras, tipo uma Revolução Francesa na América do Sul, e foi em direção ao Uruguai. Bom, meus camaradas, digo a vocês, foi assim, um desastre. Ele perdeu, sofreu uma derrota, ele se recolheu, sofreu outra derrota, se recolheu mais para o norte da Argentina, na província de Entre Rios, que fica na divisa entre São Borja, nós temos Itaqui, nós temos cidadezinhas acima, um pouco no Rio Grande do Sul, para situar vocês hoje, e ele do outro lado. E lá, literalmente, ele foi expulso da terra que ele tanto amava e do país que ele sonhava que existisse um dia. Mas não o Uruguai em si, não ele, Uruguai, mas sim a banda oriental, o estado oriental, aquele que já foi citado, uma terra que compreenderia as missões jesuíticas do Rio Grande do Sul, que tinham sido recém-anexadas, uma terra que compreenderia quase 90% do território uruguaio, uma terra que compreenderia Concórdia, compreenderia Entre Rios, compreenderia Misiones na Argentina. É lógico que isso não seria muito bom aos olhos dos poderosos. Ele foi expulso e teve que se exilar no Paraguai. E dali em diante, vocês já devem de ter assistido o primeiro capítulo, sabem o que aconteceu. O Dom Quixote das Américas, o sonhador com o mundo livre, ouvi uma vez de um professor meu, o primeiro homem a fazer a reforma agrária no continente latino-americano acabou sendo expulso e morrendo praticamente no ostracismo, no esquecimento.
mas sempre com aquele poder popular dele, ao qual ele se identificava com os mais necessitados. Não vamos dizer que era um santo, nem não existem santos, mas vamos dizer que os ideais que ele tinha e as ideias dele perpetuaram praticamente eternamente e sempre são sufocadas por uma elite que se vende ao capital internacional. Desculpem qualquer coisa, pessoal, desculpem o meu modo radical e um pouco colorado e revolucionário, mas aqui tu conhece histórias que não são contadas na escola, mas com fundo histórico de verdade. Não esqueçam disso. Um abraço no coração de vocês. Fiquei com meu microfone na mão aqui, não tomei muitos goles de mate, mas agora eu termino meu chimarrão. E até o nosso próximo episódio. Fiquem com a luz e fiquem com Deus.